Seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Cá estou eu para lhe falar mais uma vez sobre a importância da nutrição como parte da sua saúde, como agente de saúde, e vamos desmistificar a ideia de que o nutricionista é apenas alguém que controla o peso, que controla a sua composição física e corporal. Vamos perceber porque é que o nutricionista e a nutrição podem ajudá-lo muito mais do que no controle do peso. Então, porque é que eu escolhi este tema para lhe vir falar hoje? Pode não lhe parecer o tema mais interessante e mais impactante, mas eu sinto-me no dever, enquanto nutricionista, de transmitir esta mensagem não só ao público em geral, mas também a outros colegas da profissão, outros nutricionistas, para reforçar, para dar poder ao papel do nutricionista, para reforçar a importância do papel do nutricionista, não enquanto formulador de receitas, não enquanto formulador de dietas, mas sobretudo enquanto agente de prevenção da saúde. Há alguns anos, quando me formei, ainda no início dos anos 2000, a nutrição clínica estava muito associada aos hospitais, portanto à nutrição hospitalar. Havia poucos nutricionistas fora do sistema privado, digamos assim, e nos centros de saúde também havia realmente muito poucos. Portanto, o nutricionista era essencialmente alguém que estava dentro do hospital a fazer o acompanhamento dos pacientes internados e também dos pacientes em ambulatório. Hoje em dia, existem muito mais nutricionistas, muito mais profissionais a atuar na área da nutrição clínica a nível privado, seja em consultórios, seja como prestadores de serviços em clínicas médicas e, portanto, a nutrição hoje em dia está muito mais virada para esta área comunitária. Isto porque as pessoas se interessam cada vez mais, felizmente, pela sua saúde e não apenas pela gestão do peso. Sabemos que ainda existem muitos profissionais direcionados para a gestão do peso, porque basicamente, à partida por razões económicas, por razões financeiras, porque é a razão mais chamativa, mais apelativa para receber, para que a pessoa vá de facto, para que o paciente escolha aquele método, ou aquele profissional, ou mesmo aquela clínica, e portanto ouvem-se ainda muito aqueles chavões, perca X quilos em X tempo, mas felizmente hoje em dia as pessoas estão cada vez mais viradas para o papel da saúde, da nutrição. Portanto, o que é que a nutrição pode fazer como agente de prevenção ou como agente de tratamento? E não é por acaso que surgem anualmente, mais do que anualmente, determinados mitos, determinados conceitos que na realidade não são exatamente explicados pela ciência dessa forma ou são abusivamente extrapolados da ciência, como o conceito do detox, que já há alguns anos foi mais moda, como o conceito do pH, dos alimentos alcalinizantes e, portanto, estes conceitos, como o conceito da alimentação paleolítica, basicamente vão aparecendo conceitos de alimentação que são de facto estudados ou têm ali um fundo científico, mas não há consenso à volta deles. Ou seja, alguns, no caso do detox, sabe-se perfeitamente que é um mito, que é uma forma simplesmente de vender a nutrição, de vender serviços ou mesmo produtos. E, portanto, é mais um chavão económico do que propriamente algo positivo e verdadeiro para oferecer ao paciente. Mas estava eu a dizer, felizmente as pessoas estão cada vez mais conscientes de que a nutrição é fundamental para a sua saúde, que tudo o que pomos para dentro do nosso corpo é o que constitui as nossas células, é aquilo que faz o nosso metabolismo funcionar melhor ou pior. Não é por acaso que surgem cada vez mais lojas, mercearias, não só biológicas, viradas para a alimentação biológica, mas também mais saudável e sustentável e, portanto, se existem cada vez mais é porque as pessoas procuram, porque há interesse por parte da população. Agora, enquanto nutricionista, eu fico por vezes, vou dizer mesmo palavra triste, com aquilo a que a nutrição é associado na ideia da maioria das pessoas. A culpa não é das pessoas, é de facto provavelmente dos profissionais, da forma como se apresentam ao público. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Entristece-me quando vejo nutricionistas na televisão que são convidadas puramente para ir fazer receitas.
Portanto, e depois, tanto vemos o nutricionista a fazer receitas, como vemos alguém que simplesmente tem jeito, alguém que não tem nada a ver com a profissão. Porque, basicamente, fazer uma receita não tem nada a ver com a nutrição. A nutrição pode ajudar a analisar a composição daquela receita e verificar se existe ali algum déficit nutricional, alguma carência nutricional ou, pelo contrário, se está ali alguma coisa a mais. Mas o nutricionista não é um chefe de cozinha, portanto, não é alguém que estudou prática culinária e que sabe perfeitamente determinar ali as características técnicas daquele prato. Portanto, o nutricionista deve ter algum conhecimento nessa área, mas não é alguém que está a 100% preparado para preparar receitas. A nutrição não é uma forma, portanto, o nutricionista não é alguém que prepara receitas saudáveis. Para isso pode e deve até ter uma parceria com um chefe de cozinha, com alguém que tenha estudado técnica culinária. Portanto, fico muito triste quando vejo nutricionistas que vão à televisão, aos meios de comunicação, não falar de saúde, não falar no que é que a nutrição pode ajudar a determinada situação, determinado problema de saúde, determinado problema no contexto global, no contexto mundial, e vão sim preparar receitas porque agora é outono, vão fazer receitas que incluam alimentos de outono, receitas de Natal menos calóricas. Portanto, o nutricionista está constantemente a ser associado a esta ideia de que deve e é alguém que sabe confeccionar receitas. Eu, pessoalmente, tenho muito pouco jeito para cozinhar e até não tenho muito gosto pela coisa, ou seja, faço mesmo o básico para a minha família, ter uma alimentação saudável, mas não tenho nem muito jeito, nem muita paciência para técnica culinária. Portanto, tenho algum conhecimento, mas não sou chefe de cozinha. Aliás, teria que tirar uma especialização ou uma outra formação nessa área. Portanto, é fundamental que finalmente se comece a descolar esta ideia de que o nutricionista faz receitas. O nutricionista é alguém que prepara comida, porque não é. O nutricionista é alguém que analisa receitas em termos nutricionais e consegue dizer se há ali equilíbrio nutricional ou não. Outro mito que quero desmistificar, a ideia do conceito de peso. Quantas vezes já aconteceu estar num contexto público e pessoal, a nível pessoal, e alguém comentar que eu sou nutricionista e a pessoa que estava a falar comigo diz logo: então o que é que eu devo comer a esta hora? Eu preciso de emagrecer uns quilinhos, pode-me fazer um plano alimentar. E, portanto, como se o nutricionista fosse alguém que é um polícia do peso, a pessoa às vezes até fica envergonhada, já eu não estou muito em forma e estou a falar com o nutricionista. E, portanto, o nutricionista não é um agente, não é um polícia, não faz policiamento do peso e da composição física alheia das pessoas, ok? O nutricionista é alguém que resolve problemas de saúde, usando como metodologia a alimentação. Assim como o médico usa a medicação, são os seus meios, portanto, usa meios de diagnóstico para depois tratar. Pode ser cirurgicamente, como é óbvio, mas na maioria das especialidades há sempre uma prescrição de medicação, de fármacos. O nutricionista não trata com fármacos, trata com alimentos ou suplementos alimentares, quando é caso. Mas também para a prescrição de suplementos alimentares, para aconselhamento, tem que haver sempre uma base de diagnóstico. Portanto, um meio de diagnóstico, umas análises clínicas ou outra indicação de que existe, de facto, carência ou necessidade daquela aplicação, daquele aconselhamento. Portanto, o nutricionista não é alguém que policia o peso das outras pessoas ou mesmo de quem vem à consulta. Continuam a existir pessoas que chegam aqui à consulta e dizem: olá, boa tarde, então posso começar a despir para pesar? E basicamente o que eu faço imediatamente, portanto, é dizer: não, primeiro vamos conversar sobre o que se passou desde a nossa última consulta e no fim, sim, vamos fazer a nossa pesagem, caso seja um paciente que esteja em gestão do peso. No entanto, tenho até aqui uma outra situação para partilhar consigo. Ainda há poucos dias esteve uma senhora pela primeira vez aqui na consulta e fizemos toda a consulta com base no inquérito alimentar, no inquérito de saúde, portanto perceber todo o enquadramento social, psicológico, de saúde, que é fundamental, o enquadramento dietético e portanto, fizemos depois a anamnese alimentar, portanto, o que é que aquela pessoa come habitualmente, a análise dos hábitos alimentares, e eu já me estava a despedir quando o paciente me disse: então, mas não me vai pesar. Portanto, e a própria pessoa acrescentou: é de facto interessante, a pessoa disse, é de facto interessante como a pesagem é uma coisa tão desvalorizada nesta consulta, porque de facto o peso é alguma coisa que a pessoa até pode fazer em casa, desde que tenha um aparelho que seja minimamente fiável. Portanto,
Para mudar hábitos alimentares e para tratar através da alimentação, nós não precisamos de um peso rigoroso, de umas medidas rigorosas, nós não precisamos sequer dar demasiado valor a esses indicadores que só vão centrar a pessoa no resultado e não propriamente nos meios para obter o resultado, que são as mudanças dos hábitos alimentares. Portanto, nós aqui na consulta de nutrição do Diário de uma Dietista somos educadores para a saúde e usamos muito o conceito de reeducação alimentar. Portanto, queremos que as pessoas que vêm à nossa consulta, os nossos pacientes, independentemente do seu objetivo, sejam tratadas como um todo, como uma pessoa, e vamos tratar sempre, a nossa intervenção vai sempre no sentido de tratar a sua saúde, independentemente do objetivo daquele paciente ser perder uns quilinhos ou perder gordura localizada. Portanto, independentemente disso, todos os fatores que compõem aquela pessoa, físicos, sociais, emocionais, psicológicos, vão ser tidos em conta no acompanhamento. Portanto, é essencial que se distinga o nutricionista do chefe de cozinha e do polícia do peso. Existe, de facto, alguns profissionais, alguns nutricionistas que estão dedicados somente a isso, portanto, a essa área da gestão do peso. Não é isso que fazemos no Diário de uma Dietista, portanto, atendemos todas as pessoas em todas as fases do ciclo de vida, desde a gravidez até aos mais idosos, até ao final da vida. Atendemos pessoas doentes, atendemos pessoas saudáveis que querem simplesmente reeducar a sua alimentação, que querem passar a ser vegetarianos. Atendemos todo o tipo, atendemos desportistas, portanto acompanhamos. A nutrição é para todos, porque todos comemos e todos precisamos de saber o que é que podemos ou devemos melhorar na nossa alimentação para sermos saudáveis, não é para estarmos magros, porque existem tantas pessoas que têm um peso adequado ou mesmo baixo e depois quando vemos análises, aquelas análises estão completamente alteradas, existem desequilíbrios nutricionais, existem sinais de inflamação, portanto existem alterações hormonais. O peso não tem nada a ver com a saúde, portanto, existe um link entre o excesso de peso e a obesidade e alguns problemas de saúde, mas até existem algumas pessoas com um excesso, na casa do excesso de peso, e que têm análises fantásticas e têm uma boa saúde. É óbvio que têm risco acrescido de vir a ter doença, mas o facto de terem alguns quilos a mais não significa que estejam doentes. Portanto, apresentam até ótimas análises e ótimos indicadores de saúde. Vamos desmistificar e desligar esta ideia de que o peso define a saúde e define a pessoa. Portanto, não é nada disso. O peso é apenas uma consequência daquilo que nós temos feito com o nosso corpo ao longo dos anos. E, portanto, na consulta do Diário de uma Dietista, vamos ter isso em conta, mas isso vai ser apenas uma gota em todo o oceano que é a pessoa, que é o paciente. Portanto, hoje vim aqui transmitir esta mensagem que acho essencial enquanto nutricionista. É essencial que o nutricionista ganhe cada vez mais competências, principalmente a nível de poder requisitar ao paciente, prescrever umas análises clínicas, laboratoriais, para depois poder basear a sua intervenção nutricional naquilo que está a ver dentro do paciente e não só nas medidas antropométricas, nas medidas físicas, peso, altura, massa gorda, que nos diz tão pouco sobre a pessoa. Portanto, vamos valorizar a profissão do nutricionista. Os colegas que me estão a ver, espero que concordem com esta mensagem e vamos criar aqui um hashtag dar poder ao nutricionista. Acho que é fundamental que o nutricionista seja empoderado, seja valorizado, não só na prevenção, para que estejamos mais presentes nas escolas, na fase de educação, nos centros de saúde e nas câmaras municipais, para que façamos ações junto da população e depois que os nutricionistas clínicos também participem, quer na área de prevenção, quer na área de educação alimentar, quer na área do tratamento. Vamos lá dar poder à nutrição, vamos puxar pela nossa profissão e vamos valorizá-la para com as pessoas, com o público em geral, que precisa tanto desta ajuda. Portanto, não é só o médico que trata, o nutricionista previne e também trata, não através de medicação, mas através dos alimentos. Portanto, vamos lá puxar pelo nutricionista. Hoje era esta a mensagem que eu lhe trazia. Era uma mensagem que me toca enquanto profissional, como é óbvio, mas acho que para mim foi fundamental fazer este conteúdo, embora saiba que é um conteúdo menos interessante para a maioria das pessoas que nos segue, quer coisas mais práticas. Mas para isso vou já a seguir gravar uma curiosidade do Diário de uma Dietista. Portanto, já sabe, para nós, para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida, é para todos e é para a vida. Até breve.